Fernanda, quais são os efeitos práticos para um país como o Brasil, se der Trump ou se der Biden? Olha, Kennedy, a grosso modo, resumindo, talvez o que a gente deva levar em conta é o cenário de continuidade versus ruptura, né? O governo brasileiro, do presidente Bolsonaro, estabeleceu com os Estados Unidos mais do que uma relação de parceria, estabeleceu um alinhamento automático, né? E eu diria que não é um alinhamento apenas baseado em interesses, como já aconteceu, aliás, ao longo da história brasileira várias vezes, né, em diferentes governos, é um alinhamento umbilical, que tem raízes profundas aí do ponto de vista das crenças, ideias, visões de mundo, identidade mesmo, né? É só lembrar daquele texto emblemático do chanceler Ernesto Araújo, Trump e o Ocidente, em que ele vai fazer uma defesa apaixonada do trumpismo e dizer que o Trump representa o baluarte dos valores que todos nós deveríamos, de alguma forma, defender. Então, na medida em que o Trump eventualmente se reelege, um governo que se associou muito à administração Trump ganha com isso, ganha no sentido de que vai haver alguma linha de estabilidade, de continuidade. Ainda que na nota de rodapé, a gente tenha que ser muito cético sobre os ganhos para o Brasil desse ponto de vista, já que apesar de uma relativa harmonia do ponto de vista retórico, os efeitos práticos dessa parceria, alinhamento, eles são ainda pouco perceptíveis, né? Não dá para dizer que o Brasil tem se beneficiado muito pragmaticamente disso. Do outro lado, caso venha a acontecer uma vitória do Biden, aí eu imagino que estamos mais propensos a uma ruptura. É importante dizer que não é uma ruptura em definitivo, não significa o rompimento de relações bilaterais, aliás, nem é o caso, né? Existem vários interesses e grupos, inclusive, que vão defender as linhas de continuidade. Mas o Biden vai forçar o Brasil a repensar algumas das lideranças, dos porta-vozes, daqueles que falam em nome do país. Vai ser necessário repensar prioridades de agenda e, sobretudo, em dois temas, na temática ambiental e também na temática social, vai haver cobranças que até o momento não se abatem sobre o país, afetando, inclusive, a competitividade aqui para o nosso ambiente de negócios. Então, nesse sentido, para o governo brasileiro, uma vitória do Biden representa um desafio muito maior que, sem sombra de dúvidas, pode acabar acontecendo, Kennedy. Obrigado, Fernanda. Maurício, quero ouvir você. Quais são os efeitos práticos para o Brasil de uma vitória do Trump ou do Biden? Eu acho que uma vitória do Trump a gente vai continuar no status quo aqui, né? E eu acho que uma vitória do Biden, na minha opinião, depende muito mais da postura do governo brasileiro do que da diplomacia americana. Acho que a diplomacia americana, e eu não sou especialista na área, mas me parece que ela é muito mais pragmática e consistente em relação aos interesses dos Estados Unidos. Talvez o governo do Trump é um governo mais vocal do ponto de vista de relações internacionais, mas acho que o Biden vai continuar seguindo algumas agendas que são particularmente relevantes para os Estados Unidos. Aí eu acho que vai depender muito de como o governo brasileiro, nossos diplomatas vão reagir a isso, né? Lembrando que o governo brasileiro tem inovado e tem se colocado partidariamente em outras eleições. Aconteceu isso na Argentina, no Macri perdeu, aconteceu em Israel, né, que o Netanyahu teve extrema dificuldade nas eleições, e até ia acontecer no Uruguai, mas o candidato vencedor acabou não querendo o apoio do governo do Bolsonaro, no caso. Então, eu acho que o que deveria mudar no governo brasileiro é que não se meter em eleições locais, né? Jamil, queria ouvir a tua opinião agora. O que acontece, que efeito tem para o Brasil uma eventual vitória, reeleição do Trump ou do candidato democrata Joe Biden? Antes de mais nada, Kennedy, o Brasil o que estabeleceu foi uma relação com o governo Trump, não com os Estados Unidos, né? Você tem uma ruptura na política externa brasileira de escolher justamente a ter uma relação com o líder, né? Isso, como o Maurício citou em outros casos, você tem, então, uma situação nova para a diplomacia brasileira. Agora, isso tem os seus custos. Uma eventual derrota de Trump levaria, sim, o Brasil a ter um cenário internacional muito mais complicado. Ele entraria num jogo bastante mais apertado, eu diria, como a Fernanda disse, com eventuais impactos até mesmo para exportação. Agora, o que é verdade, pelo menos nesse primeiro mandato, não sabemos o que seria um segundo mandato, mas nesse primeiro mandato não tivemos ganhos
reais, pelo menos substanciais, concretos, dessa relação entre Brasil e Estados Unidos. O que tivemos, de fato, né? Nós tivemos uma contração das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Hoje, o mercado americano representa 9% das exportações brasileiras, contra 33% para a China, né? Então, entre esses dois mercados, você vê, na verdade, um gap se abrindo ainda mais. Você poderia dizer, não, mas, claro, teve a pandemia. Sim, certamente, esse também é um argumento. Agora, o fato é que hoje o Brasil tem uma dependência muito maior da China e vai sair da pandemia com essa dependência muito mais fortalecida do que uma relação americana. Na história da diplomacia brasileira, 2 outros governos também se entregaram, vamos dizer assim, de coração aos Estados Unidos, esperando essa retribuição. O Dutra e o próprio regime militar. E os dois se deram conta que não havia uma reciprocidade, pelo menos não da dimensão da entrega. Nós vimos o que aconteceu com o regime militar, que de fato foi buscar, inclusive, uma usina nuclear na Europa, né? Não nos Estados Unidos. Então você tem aí 2 exemplos, pelo menos no passado, que mostram que essa relação não é recíproca, ou pelo menos nunca foi. De repente, num segundo mandato, poderemos até ter algum tipo de surpresa. Por enquanto, não houve nenhuma surpresa. A vitória do Biden, ela sim cria um dilema, porque, de uma certa forma, o governo brasileiro, eventualmente, vai ter de escolher moderar o seu discurso, por exemplo, na questão dessa, a gente poderia chamar de guerra cultural ou ideológica, ou contra o comunismo, ou no que refere à igualdade de gênero, todos esses outros temas sociais. Se ele modera esse discurso, eventualmente o governo brasileiro, internamente, em termos domésticos, pode perder parte do seu próprio apoio doméstico, que era baseado justamente nesses grupos. Agora, se ele não modera e se não tem um ajuste em relação ao governo americano, ele terá, sim, um desafio muito grande no palco internacional. Qual